Sou Luísa Dinali, atriz, bailarina e, acima de tudo, professora de dança. Ajudo pais, mães, diretores de escola a entender a importância da arte, mais especificamente a dança, na vida da criança. No vídeo de estreia do canal, não poderia falar de outra coisa se não fosse falar da importância da dança na vida dessa criança. Hoje vou trazer mais específico a dança do balé clássico. A dança, ela traz tanto essa questão de atividade física quanto essa questão de arte. Então a dança, ela consegue unir esses duas vertentes. Então a dança, ela consegue atingir essas duas vertentes, tá? Levando mais para essa questão de atividade física, a criança na dança, mais específica no balé, ela vai começar a adquirir um fortalecimento físico. Por que fortalecimento físico? Numa aula de balé infantil, lógico, a gente não vai colocar a criança para fazer um abdominal. Não, isso em hipótese nenhuma, até porque não pode, tá? Porque ela ainda está em formação dos músculos, dos ossos. Mas ela vai começar a ter noção da força física. Então, ela vai começar a criar uma força. Seja ela de perna, seja ela de braço, de abdômen também. Porque quando a gente vai fazer os saltos nas aulas, ela vai entender essa força que vem da barriga, do centro do corpo, certo? Também vai ajudar no fortalecimento respiratório, ela vai entender e ela vai aprender a respirar muito melhor e de forma eficaz. Porque a criança, tanto criança quanto adulto, quando a gente fica muito nervosa, muito ansiosa, a gente respira muito ofegante e a criança respira muito ofegante e não abrange toda a respiração. Então, no balé, ela vai entender esse respirar melhor. Por exemplo, as minhas aulas, eu sempre no final da aula eu faço volta calma, onde as crianças respiram, elas fecham os olhos e respiram, apenas respiram. Então, elas vão aprender a cheirar a florzinha, inspirar pelo nariz e assoprar a velhinha, que é o expirar pela boca. Então, isso ela vai entender que isso vai ajudar ela nesse volta calma. Então, toda vez que ela estiver muito nervosa, ela vai utilizar dessa respiração. No balé também vai ajudar ela a ter uma amplitude de movimento, uma possibilidade maior de movimento. Por quê? Porque ela vai aprender a usar esse corpo. Ela ainda não sabe quais movimentos são possíveis fazer com o ombro. Então, nessa aula de balé, a gente vai mostrar para ela todas as possibilidades de mexer um ombro. Então, nisso, ela vai aprender outras formas de se mexer. Ela vai aumentar a coordenação motora dela, né? Então, ela vai entender esse corpo que ela tem. Então, quando a criança nasce, ela não sabe que existe direita, esquerda, frente, trás. Isso ela vai aprendendo aos poucos. Lógico que até antes da alfabetização, em uma sala de balé, em hipótese nenhuma, se pode colocar o nome direita e esquerda. Nunca. Ou então falar, agora a gente vai fazer o exercício pelo lado direito. Agora a gente vai fazer o exercício pelo lado esquerdo. Não, não pode. Por quê? Porque isso vai influenciar ela na alfabetização. Vai influenciar ela com qual mão que ela vai escrever. Então, depois da alfabetização, que a gente começa a inserir a ela essa questão de direita e esquerda. Mas antes da alfabetização, a gente coloca essa questão de pula para um lado, pula para o outro, pé para um lado, pé para o outro. E nunca falando, direita, esquerda. Então, quando eu vou dar um objeto para ela, eu não falo, mão direita, mão esquerda. Não, que isso não vai ajudá-la. Isso vai atrapalhar, na realidade, a alfabetização. No balé, a gente também passa pelas fases de desenvolvimento da criança. O que é isso? A criança, quando ela nasce, ela somente fica parada. Depois, o movimento que ela consegue fazer, ela consegue rolar. Então, ela começa rolando pela cama, rolando pelo outro lado. Então,
A criança, quando nasce, ela começa... O primeiro movimento de deslocamento que ela faz é o rolamento, certo? Que ela rola e fica de barriga para baixo, fica de barriga para cima, e ela vai rolando e vai para um lado da cama, vai rolando e vai para o outro lado da cama ou do chão. A partir desse rolamento, a criança começa a A partir desse rolamento, a criança começa a rastejar. Então, ela rasteja, que isso vai criando força no braço, nas pernas. E ela vai rastejar até um objeto que ela quer muito, tá? Até então, a criança ainda não sabe ficar em pé, certo? Depois que ela rastejar por um bom tempo, ela vai começar a sentar. Então, ela vai começar a sentar e perceba, a criança, quando ela é muito pequena, ela senta retinha, certinha. Depois de um tempo, se isso não for incentivado dentro de casa, dentro de uma sala de aula de balé, dentro de uma sala de aula de escola, de creche, ela vai começando a não ter mais essa postura ereta. Tá? Então, isso também é muito importante a criança tá no balé, porque a gente começa a pegar, mais ou menos, eu pelo menos, pego crianças a partir de 2 anos e meio. Então, 2 anos e meio, a gente já começa a incentivar ela a continuar com essa postura ereta, tá? E voltando lá aos fases de desenvolvimento, então aí depois que a criança senta, ela começa a ajoelhar, depois que ela ajoelha, ela começa a ficar em pé. Só depois que ela fica em pé, ela começa a dar os primeiros passos, que é aquele passo meio desengonçado, que ela ainda não sabe para onde vai o pé, para onde vai a mão, cai e volta e continua. Então, o que é isso? Tem muitas crianças que elas não passam por todas essas fases de desenvolvimento. Calma, não fica com medo, é normal. Às vezes tem pais que usam o andador. O andador acaba dificultando isso porque a criança não passa pelo rastejar, pelo engatinhar. Tem o andar de 4 também. Voltando, recapitulando. A criança, ela rolou. Então vamos recapitular o que ela faz, né? As fases de desenvolvimento dela. Ela rola, ela rasteja, ela senta. Depois que ela senta, ela começa a andar de 4 apoios, que é o quê? Que é o engatinhar. A partir desse engatinhar, a criança se ajoelha. Depois que ela ajoelha, ela fica em pé. Só depois que ela fica em pé, ela começa a andar. Então, olha quantas fases a criança passa até andar. Tem criança que não passa por todas essas fases, mas calma, pode ficar tranquila, é normal, tá? Criança que não passa por isso. Tem criança que os pais incentivam a usar o andador. Então, isso acaba dificultando elas porque elas não passam, por exemplo, pelo engatinhar. Se ela não passa pelo engatinhar, ela não vai entender, ela não vai ter esse movimento do engatinhar. Que isso, às vezes, ou muitas das vezes, vai acabar influenciando ela lá na frente quando ela estiver na alfabetização. Então, ela passando por todas essas fases vai ajudar ela lá na frente. Então, olha para você ver como o corpo, o movimento influencia na vida da criança. Então, se ela for para o balé, ela vai... se ela não aprendeu se ela não passou por essas fases, ela vai passar pelo balé e ela vai aprender de novo, tá? Então, não se preocupem. Se a criança não passou por todas essas fases, no balé, na dança, ela vai passar, ela vai experimentar e ela vai entender por onde que ela vai andar, qual caminho que o corpo pede, quais são os movimentos que são possíveis fazer no corpo, que são muitos, não são poucos, são muitos, tá? Também a criança, ela vai promover, né, para a criança o bem-estar físico e mental de toda atividade. Nós, adultos, quando a gente faz uma atividade física, chega no final a gente está renovado. Então, isso ajuda muito a criança. Tanto ela extravasar, ela experimenta. Isso é muito importante para a criança. No balé também, a gente vai desafiar a criança
a estimular outras habilidades. Por quê? Uma criança, ela pode ser muito flexível ou a criança pode saltar muito alto. Se essa criança salta muito alto, a gente vai instigar a ela a trabalhar um pouco mais de flexibilidade. Se essa criança é muito flexível, então a gente vai começar a falar com ela: vamos pular mais alto? Eu tenho certeza que você consegue pular mais alto. Vamos girar? Ai, mas criança pequena não dá pirueta. Gente, a criança pequena dá pirueta. Dá pirueta do jeito dela, mas ela dá. E isso é muito importante para a criança, porque ela vai investigar. E não tem nada melhor do que a criança falar assim: tia Luísa, fiz uma pirueta. Ou então, papai, mamãe, fiz pirueta. É muito importante isso para ela. E é um estímulo que a gente tem que sempre estar dando para ela, tá? Agora, levando para o ramo da arte, o que o balé proporciona? Muitas coisas. Uma coisa muito importante, a criança ela vai adquirir a sensibilidade musical. Por quê? No balé, sem música, não existe, né? Então, no balé, a gente vai aguçar esse ouvido dessa criança para essa música clássica, vai aguçar ela a entender os instrumentos, vai ajudar a entender a contagem musical, ritmo. Então, essa criança ela vai ter ritmo. Se for uma criança que em algumas escolas tem a possibilidade de utilizar instrumentos, seja ela piano, flauta, violão, pandeiro, isso é muito bom, porque essa criança, além de tudo, ela vai ser afinada. Porque crianças desafinadas existem. E não é porque elas nascem desafinadas, e sim elas vão se tornando desafinadas. Por exemplo, se a gente pegar uma garrafa PET, encher de feijão chocado, certo? Isso a gente usa muito em escola, normal, nada contra. Mas se ela entender que aquilo ali é um barulho, aquilo ali não vai ter uma nota, não vai ter um dó, não vai ter um ré, então ela não vai ter noção da nota musical. Então, por isso, futuramente, ela vai se tornar uma criança desafinada. Só que, se a escola tiver essa possibilidade, é muito bom, porque aí ela vai aguçar esse ouvido sonoro. Mas se a escola não tiver, não tem problema também, tá? Não se preocupe. O balé vai trazer essa sensibilidade musical, que é muito importante para todas as crianças. Por quê? Ela vai ter essa noção de ritmo, essa noção de que ou a música tá muito acelerada, ou a música tá muito lenta, ou a música é muito forte, ou a música é muito leve. Então isso vai trazer para ela e é muito importante, tá? A criança vai se tornar muito mais focada, então a criança ela vai ser focada nas atividades que ela faz. Então, se ela for sentar para fazer um dever de casa, ela vai sentar e ela vai cumprir esse dever de casa. Porque o balé ensina muito dessa questão da disciplina, certo? Então, a criança vai estar mais disciplinada e mais focada. Um dos focos principais do balé é a autoestima. Então, a autoestima da criança vai elevar bastante. Isso é muito importante mesmo, tá? Vai ter confiança, então ela vai confiar nela mesma. Então, assim, o professor vai incentivar ela a se desafiar. E ela vai ver que ela consegue. E nesse ver que ela consegue, ela vai começar a confiar nela mesma. Isso é muito importante. Vai ajudar, lógico, na socialização. Porque ela vai estar ali com outras crianças e a professora dentro da sala de aula vai auxiliar para que ela divida o seu local, divida com a outra pessoa, com a outra criança que tá ali, tá? E uma coisa, assim, fundamental, eu acho que é uma das coisas mais importantes que o balé traz. O quê? Nas aulas de balé, como qualquer outra arte, mas principalmente no balé, a gente traz muito essa questão da expressão. Então, a expressão do triste, a expressão do feliz. E a gente não só essa expressão facial, mas sim a expressão do falar. Então, a gente proporciona para a criança para que ela
fale o que ela tá sentindo, se ela tá triste, se ela tá feliz, o porquê que ela tá triste, o porquê que ela tá feliz, porque isso vai influenciar muito dentro da sala de aula. Dependendo do jeito que a criança veio de casa, isso influencia. Se foi o papai que levou, se foi a mamãe que levou, se foi a babá que levou. Isso já muda muito a criança. Então aí, pra gente entender em sala de aula, a gente sempre procura que elas falem. Então, quanto mais elas falarem, vai ser melhor para elas, porque futuramente elas vão ser pessoas que conseguem expressar os seus sentimentos com muita facilidade, tá? E também ela vai entender sua posição no mundo quanto indivíduo, porque o balé traz essa filosofia. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns benefícios. São alguns benefícios que o balé promove. O balé promove muito mais. Então não fique de fora, proporcione isso e muitos outros benefícios para sua criança. Leve ela para o balé, leve ela para a dança, leve ela ao teatro, tá? Proporcione isso para ela, é muito importante. E se você chegou até aqui, é sinal de que você se preocupa de fato com o desenvolvimento e bem-estar da sua criança. Então, para saber mais sobre a dança, acompanhe semanalmente vídeos que postarei aqui no canal, com dicas e curiosidades, e até alguns erros que são cometidos e que acabam influenciando negativamente na saúde física e emocional na vida da sua criança. Se gostou, curta, compartilhe com amigos, conhecidos e deixe nos comentários alguma dúvida que tenha que eu irei responder nos próximos vídeos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado bastante. E arte é vida e viva a arte!